Bom, boa noite. O objetivo aqui dessa minha apresentação hoje é falar sobre a relevância dos softwares de matemática para a educação matemática e a pesquisa também. Apesar da presença dos computadores hoje em quase toda parte, o uso efetivo deles ainda no ensino e na pesquisa não é ponto pacífico. Ainda nós nos deparamos com muita resistência por parte de professores e principalmente de matemáticos, particularmente aqui da América Latina, com os quais eu tenho contato, no Uruguai, Argentina e principalmente no Brasil. Essa desconfiança em relação ao uso real dos softwares para auxiliar o ensino da matemática é decorrente, em parte, obviamente, de ignorância com relação aos recursos do computador. Ainda recentemente, eu tive notícia, através de um professor no Uruguai, que me relatou que o John Pelles, aqui, me parece da Universidade do Rio de Janeiro, estava criticando o uso de softwares na educação, alegando que eles não tinham sequer condição de escrever uma fração algébrica. O que é curioso, porque provavelmente esse matemático estava se referindo a calculadoras bem obsoletas, porque hoje qualquer software de categoria como os que eu descreverei aqui tem condição de fazer muito mais do que isso. Então, em grande parte, essa resistência que os matemáticos, que são eles que gostam, porque nós temos um conflito entre educadores de um lado e matemáticos, cientistas de outro. Essa resistência, esse preconceito, ele remonta ao tempo de Platão, e é por isso que eu intitulei aqui essa primeira tarde aqui, o tabu de Platão, porque já na época dos gregos havia uma distinção clara entre o trabalho mecânico, braçal, que deveria ser relegado aos escravos, né? Era uma decorrência da constituição da sociedade grega, e o trabalho que deveria ser restrito apenas ao uso do cérebro, do espírito. Platão achava que para a ciência ser nobre deveria ser estudada apenas com os olhos da mente. Bom, consequentemente, muitas críticas na época de Platão, já na época de Pitágoras, Tales, já eram feitas a matemáticos que queriam se beneficiar de recursos mecânicos para traçar curvas, por exemplo, né? Os professores de matemática sabem da história da matemática, dos 3 problemas clássicos insolúveis da antiguidade. Insolúveis, entre aspas, com régua e compasso, né? A duplicação do cubo, a quadratura do círculo. E esses problemas ficaram insolúveis por causa da restrição à régua e compasso, que seriam, aliás, eram problemas que deveriam ser resolvidos apenas usando interseções de retas e de circunferências. Por quê? Porque provavelmente eram formas perfeitas decorrentes dessa filosofia platônica. Quando mais tarde vários matemáticos gregos ainda propuseram soluções engenhosas para esses problemas, utilizando curvas que hoje nós chamamos de transcendentes, elas não foram aceitas de imediato. Esse tipo de preconceito com relação a qualquer ferramenta que possa auxiliar o raciocínio, então, já repousa nesses tempos remotos dos gregos antigos. Já na Idade Média também nós vemos uma discussão semelhante. É bem conhecida também uma divergência que surgiu entre os chamados abacistas e os algoristas. Quando o sistema de numeração que nós usamos hoje, né, indo-arábico, foi introduzido através dos árabes, ele é um sistema muito mais prático. No entanto, ele se defrontou com a oposição daqueles que usavam o ábaco com muita rapidez. Né? Não o ábaco propriamente o chinês, mas isso é uma história mais complexa para ser relatada aqui agora. Eu quero dizer o seguinte, que toda a introdução de uma nova metodologia, de uma nova tecnologia, ela se defronta com resistências. O que eu quero fazer aqui hoje, em particular, primeiro, convencê-los de que o computador é, de fato, um instrumento viável para o ensino. Com muito orgulho e sem nenhuma arrogância ou presunção da minha parte, eu quero mostrar para vocês coisas que provavelmente vocês nunca viram.
eu tenho lidado diariamente com softwares em ensino para turmas reduzidas e tenho tido um desempenho excelente. Hoje eu não terei esse desempenho, em parte porque o teclado aqui não está configurado da forma como eu desejaria. Mas eu tentarei mostrar para vocês através de exemplos tirados da atividade normal, regular do ensino. Porque como o software é muito poderoso, seria fácil, digamos, impressioná-los com figuras da moda. O que são figuras da moda hoje? Quando se fala em computadores, fala-se muito em fractais, autômatos celulares, que são, de fato, temas relevantes de pesquisa, mas que exigem conhecimentos de topologia, por exemplo, né, para se saber o que é um fractal. Muita gente brinca com fractais na internet, mas não sabe que a definição de fractal é uma definição complexa. Autômatos celulares, recentemente, tem sido muito divulgado também através do trabalho do Stephen Wolfram, que é, na verdade, o criador do software que eu estou usando aqui hoje, tá? É o Mathematica. Vou falar mais tarde sobre isso. Eu vou dar para vocês exemplos de aplicações do computador no ensino da matemática, pegando exemplos tirados de provas de vestibular, de preferência peguei aqui da UFMG, do teste AMPAD, e vou tentar fazer uma simulação de como eu tenho procedido diante dos meus alunos utilizando o software. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que já há 4 anos eu já não faço mais uso da lousa, do quadro, da fórmica. Eu digito tudo na tela, todos os processos que o professor poderia fazer à mão, eu faço na tela, com o software, obviamente com rotinas programadas por mim mesmo. Eu quero mostrar que isso é factível, qualquer professor com o devido entusiasmo e desejo de aprender pode participar desse conhecimento. O curso sobre o Implot, que nós pretendemos ministrar em janeiro, é uma parte desse conhecimento que servirá para voos mais altos. Antes de prosseguir, eu quero deixá-los à vontade, vocês podem endereçar perguntas a mim. Eu adoraria que a minha apresentação fosse interativa. Eu tomarei o cuidado de reproduzir a pergunta de vocês, tá? Seria até interessante que vocês me fizessem perguntas bem desafiadoras, críticas, incrédulas, até para que eu, dentro do universo enorme de coisas que eu posso falar hoje, eu possa até descobrir um caminho mais palatável para vocês. Porque o meu interesse, de fato, é falar algo que seja relevante para professores, principalmente do ensino médio. Muito do que eu vou dizer aqui é perfeitamente aplicável ao ensino superior, tá? Bacharelado, mestrado, doutorado de matemática. Aliás, nessas áreas, entre aspas, superiores da matemática, é muito mais fácil aplicar um software desse. Quando se trata de usar softwares para o ensino médio ou fundamental, que não é da minha área, você tem que, como se diz, adoçar mais a pílula. Então, é o seguinte, vejamos. O uso de softwares na educação traz à baila questões de várias naturezas, filosófica, epistemológica, cognitiva, tecnológica. Eu falarei sobre todos esses temas e vocês fiquem à vontade, por favor, hein? Podem se pronunciar. Vejamos, eu pretendi falar um pouco sobre a história da mecanização da matemática, para mostrar para vocês que o uso de softwares na educação matemática e na pesquisa não é coisa recente. Não surgiu após 1995, que para muita gente é o ano onde o computador surgiu. Para muita gente tomou conhecimento do computador a partir de 95, quando a Microsoft lançou o Windows 95. Não, já na década de 50, 40, nós temos já estudos, desenvolvimentos feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra, de tentativas de criar algoritmos, processos que possam ser rodados na máquina, para suavizar a atividade matemática. Existe no Brasil um grande problema, um grande preconceito com relação à mecanização. Mecanização que não está sendo usado nesse sentido pejorativo, não. Como quando se diz, o ensino está mecanizado, baseado na memorização pura e cega. Não. O objetivo de mecanizar aqui é o quê? Uma vez que certas operações básicas foram assimiladas pelo estudante e se tornaram rotineiras, não há mais motivo para que o estudante as repita infinitamente. É um estorvo para a mente. E é necessário que se livre a mente para a aquisição de ideias mais evoluídas. Matemática não é meramente o aspecto do cálculo, é também o aspecto do confronto de ideias. Quais seriam as razões pelas quais a matemática é
obrigatória no ensino universal. Supostamente seria para desenvolver o espírito, o raciocínio crítico, o raciocínio lógico. Eu, francamente, não vejo nada disso resultado do ensino da matemática em quase lugar nenhum do mundo. A matemática é ensinada como uma ciência sem fundamento, o estudante não sabe provar, demonstrar, ele não raciocina matematicamente. Agora, o curioso é que, no que me diz respeito, eu ousaria dizer que 90% das pessoas nasce com os genes do raciocínio matemático. A maioria das pessoas tem prazer em lidar com abstrações, em resolver problemas. Isso não é uma observação minha, muitos matemáticos já fizeram essa observação. E, no entanto, a despeito disso, por que é que mais tarde a matemática é tão odiada, ou, como se diz, é o bicho de 7 cabeças? Porque, de fato, todo indivíduo inteligente que quer aprender algo pelo caminho correto, ele fica frustrado quando vê que aquilo não é ensinado como deveria. Então é o seguinte, eu sou muito otimista por um lado, porque eu acho que a raça humana carrega em si todas as condições biológicas, genéticas para o processamento matemático normal. Todos nós somos quase que, sem exceção, matemáticos por natureza. Isso já não eu não participo de nenhuma teoria anímica ou platonista com relação a isso. Isso é o que se vê na prática. No entanto, esse desejo natural, ele digamos, apagado muito prematuramente. E só aqueles que, de fato, por si próprios, animados, conseguem automotivação para se dedicar à matemática, que vão adiante. O software tem o papel, então, nesse processo, até que alguém consiga métodos melhores para tornar o ensino da matemática universal, o software hoje já vem a acelerar esse processo. E hoje nós estamos numa época da humanidade em que muito conhecimento matemático, que antes era relegado a especialistas, hoje já se torna comum para qualquer um. Vocês têm consciência de que, na história da humanidade, há uma transição de conhecimentos. Por exemplo, vamos pegar aí, nessa época em que eu me referi, na época em que surgiu essa divergência entre os abacistas e os algoristas, século XVII, Alta Idade Média. Por aquela época, vocês sabem que pouquíssimas pessoas sabiam fazer operações com números. Você tinha que contratar um especialista para fazer até uma divisão, porque ainda predominava o sistema de numeração romana, você tinha abacistas profissionais. Com a evolução, o domínio dos árabes, o comércio, tornou-se necessário para o cidadão comum aprender o quê? As 4 operações básicas. E no decorrer da história da humanidade sempre acontece isso. Conhecimentos que antes, por exemplo, outro exemplo, no século XIX, nós tivemos a chamada álgebra de Boole, que era, até o final do século XIX, do domínio estrito de lógicos matemáticos estudando a natureza do raciocínio matemático através da lógica. Hoje não, qualquer engenheiro sabe o que é uma álgebra de Boole, já utiliza isso, inclusive na prática, para criar circuitos, portas eletrônicas. Então, da mesma forma, o software hoje, ele vai exigir do seu usuário mais matemática do que aquela com a qual ele está acostumado. O que eu quero também mostrar, no curso sobre o Implot, eu darei a matemática necessária. Não se pode, infelizmente, lidar com o software sem aprender mais matemática, mas é uma via de mão dupla. Qual é o objetivo em se usar um software? É aprender com ele. Eu utilizo o software regularmente para me aprender coisas que certamente eu levaria meses para perceber. Vice-versa, o software me solicita também informações que eu tenho que programar. Então, eu ensino para o software para que ele me ensine. Esse processo recíproco é que tem que ser bem entendido, porque senão vai parecer paradoxal. Vai parecer que, aqueles paradoxos, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, trata-se disso. Nós usaremos softwares para aprender mais matemática e vice-versa. Aprendendo mais matemática, nós temos condição de programar mais eficazmente os softwares para que eles nos tragam mais resultados.